vez, nesse privilégio de estarmos aqui com saúde, meditando na palavra de Deus, na palavra que nos dá vida, na palavra que nos transforma, na palavra que nos edifica. E nós estamos trabalhando nessa mensagem tão linda que o apóstolo Pedro legou à igreja, a sua segunda carta, né? Tivemos aquele capítulo 2 que gerou 3 vídeos que eu recomendo que você assista lá no canal da nossa igreja, no BPG, 3 vídeos que falam sobre os falsos profetas, sobre um destino terrível e o obstáculo à graça, né? Então, esses 3 vídeos, eles abordam o capítulo, digamos assim, um dos capítulos mais evitados das Sagradas Escrituras nas pregações. O segundo capítulo da segunda carta de Pedro. E com verdades muito fortes, né? Com verdades muito maravilhosas e atuais para nossas vidas. Aí nós entramos agora no capítulo 3, onde Pedro vai tocar num assunto chamado a verdade não, algumas verdades sobre a volta de Cristo. Algumas verdades sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Um tema extremamente atual. Um tema que qualquer pessoa que se diz cristão deveria estar profundamente interessado, né? Porque a nossa vida eterna depende profundamente da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos abordar esse tema em 2 mensagens, né? 2 meditações muito curtas, mas apenas fazer uma pequena introdução e que essa introdução traga, como é que eu posso dizer para você, te traga um alento, te traga uma alegria, te traga uma ansiedade em saber que essas verdades vão acontecer, vão acontecer. Eu convido você hoje eu vou pegar uma versão da Bíblia um pouquinho diferente, a Bíblia, a Mensagem, né? Ela é escrita numa linguagem muito atual e eu vou usar essa Bíblia hoje, mas você pode acompanhar o seu texto usando a sua Bíblia, tá? Sem problema nenhum. Pequenas mudanças, mas é só para trazer uma linguagem mais próxima do nosso dia, do nosso dia a dia, tá bom? Então vamos lá, querido. Você pode abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, o último capítulo dessa epístola belíssima, né? Nós vamos iniciar hoje. Fala assim: meus prezados, apóstolo Pedro falando com a sua igreja, com a igreja dos dias atuais. Esta é a segunda carta que eu escrevo a vocês. E as 2 cartas têm um único propósito, de manter na sua mente em estado de atenção, para que vocês não se esqueçam do que os profetas falaram, nem da ordem do nosso Mestre e Salvador, transmitida pelos seus apóstolos. Para começar, vocês precisam saber que nos últimos dias os zombadores viverão os seus anos de glória. Reduzindo tudo ao nível mais baixo, eles nos provocarão. Então, o que aconteceu com a promessa da vinda de Cristo? Nossos antepassados estão mortos, enterrados, tudo está como sempre esteve, desde o primeiro dia da criação, nada mudou. Eles convenientemente terão se esquecido de que, muito tempo atrás, todas as galáxias e o nosso planeta foram trazidos à existência do caos das águas pela palavra de Deus. E ela trouxe o caos de volta no dilúvio que destruiu o mundo. As atuais galáxias e os mundos são o combustível para o incêndio final. Ou, na sua versão, está tudo reservado para o fogo. Deus está pronto para agir, para falar outra vez e para dar o sinal que desencadeará o juízo e a destruição dos céticos e profanos. Agora no verso 8 e 9 fala assim: não se esqueçam do óbvio, meus amigos. Com Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus não está atrasado com a sua promessa, como alguns pensam. Ele está se contendo por causa de vocês,
atrasando o fim, porque não quer que ninguém se perca. Ele está dando a cada um mais tempo para mudar, ou em outras versões, para se converter. Que palavra, irmãos, que coisa, que texto forte, que texto magnífico. O cuidado que o apóstolo Pedro está tendo aqui é de levar para a sua igreja e levar para mim, para você nos dias atuais, a verdade de Deus, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto estivesse vivo, essa era a preocupação dele. Porque ele sabia, porque o próprio Senhor Jesus o tinha revelado que estava chegando o dia da sua morte. Pedro está em Roma, por volta do ano 70. Nero está reinando. Uma grande perseguição, uma grande matança dos cristãos está em curso. Ele tinha acabado de incendiar Roma. Então, ele sabe que sua vida está com dias contados. E ele quer manter na memória do seu povo, e na minha memória e na sua memória, depois da sua morte, a verdade sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que ele fala, eu quero insistir, eu quero repetir, porque esse é o método adotado pelos puritanos na Inglaterra, né? Os puritanos no século XVII, século XVIII, eles adotaram isso, e que era o que? Repetir as verdades bíblicas, para que elas nunca fossem esquecidas. A verdade tem que penetrar na nossa mente, aí eu mostro para vocês, aí eu convido vocês a assistirem todos aqueles vídeos que nós postamos aí no nosso canal sobre as fortalezas mentais, né? A verdade tem que penetrar na nossa mente e transformar a nossa mente. Aquilo que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 12. Transformai-vos as vossas mentes, para que possais experimentar qual seja a boa verdade, a boa, perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Uma mente transformada é uma mente que não se baseia nas verdades do mundo, e sim na verdade de Deus. Na verdade que foi revelada pela Bíblia Sagrada. Agora, por que ele tem essa preocupação? De repetir essas verdades para que elas não sejam esquecidas. Porque nós temos uma grande tendência em esquecer, irmãos. A verdade, então, tem que penetrar na nossa mente, fazer essa transformação, mas a nossa mente, ela tem uma tendência constante de querer sempre buscar novidades, buscar novas mensagens, buscar novas revelações, novas iluminações, e lança dúvidas sobre aquilo que já existe há séculos, que foi disponibilizado por Deus para a Santa Igreja. Vide o apóstolo Paulo visitando a cidade de Atenas, lá no livro de Atos. Os atenienses se reuniam sempre que chegava um novo pregador com uma nova religião, pregando um novo Deus, que eles ficavam ansiosos pelas novidades. E a humanidade é muito próxima disso. Então, Pedro está falando, eu quero repetir essas verdades, eu sei que vocês já sabem, mas eu quero repetir porque nós somos propensos a esquecê-las. E esquecer de modo muito fácil. E muitas vezes, frequentemente, nós negamos a enxergar a verdade cristalina que está ali para a gente. A verdade do Evangelho deveria ser o pão nosso de cada dia. Mas muitas vezes a gente coloca isso em segundo plano e se envolve com questões políticas, com questões filosóficas, com questões sociais, com questões psicológicas, enfim, que tomam um lugar de honra na nossa prioridade, na nossa mente, ao invés do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falou, as minhas palavras são verdade e vida, são espírito e vida, provocam transformação. Pedro estava ciente que o povo que estava lendo, iria ler essa sua epístola, sua carta, já conhecia essas verdades. Mas, por isso que ele usa uma palavra grega, elikrines, né? É como o elikrines no grego, como é que eu poderia exemplificar? Tenta imaginar a sua mente sendo um quadro negro onde estão sendo escritos com giz várias verdades.
Aí você vem com o apagador e apaga essas verdades. Esse apagador, o apagador é o tempo. O tempo vai passando, a gente vai focando em outras coisas e vai deixando em segundo plano algo que é essencial para a nossa vida. Helicrines também tem o significado de quando um garimpeiro pega uma peneira no rio e peneira um veio de ouro ali, partículas de ouro, para retirar as impurezas. O próprio Platão usou esse verbo para explicar a sua filosofia sobre a razão pura. Então, o que Pedro está falando, o que eu estou trazendo para vocês, é algo puro. E ele aborda isso com muita elegância, muita elegância. No capítulo 2 ele foi muito duro com os falsos profetas, mas com o seu povo ele é muito elegante. Ele fala, eu sei que vocês sabem, vocês são pessoas boas, vocês são pessoas inteligentes. Então nunca se esqueçam dessas verdades. Olha que coisa linda, Pedro não está preocupado com os defeitos, com as falhas e possíveis pecados que a sua igreja poderia estar cometendo. Isso não é importante para ele nesse momento agora. Ele sim olha para esse povo, focando na qualidade que esse povo tinha. E isso é uma lição para qualquer pastor. Pastor que olha para aquelas pessoas que estão congregadas na sua igreja, ou então ele está fazendo um culto online, né, porque nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, aquelas pessoas que estão ali diante dele são verdadeiras joias, joias preciosíssimas, que foram resgatadas da lama do pecado. Então, Pedro tem um amor, uma consideração com esse povo, e ele começa então a falar e a explicar. E o que a gente vê, que é notório na sua explicação, é que ele centra tudo na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele afirma: a Bíblia, as Escrituras Sagradas, foram centradas em Jesus Cristo. O Antigo Testamento todo aponta para Jesus. Os grandes profetas que Deus levantou falaram muito sobre a vinda de Jesus Cristo. Moisés falou, Davi falou, os profetas bíblicos falaram, anunciando a vinda dele. E quando ele estava, e também, não só anunciando a sua vinda, mas como a sua segunda vinda, a sua volta, no qual os profetas falam, principalmente Joel, Naum e vários outros profetas falam como esse dia, eles chamam do dia de Yahvé, o dia do Senhor, um dia que vai ser terrível, terrível para o mundo. Um dia de juízo, um dia de julgamento. Então, o Novo Testamento, quando você entra no Novo Testamento, você já se defronta com a realidade de Jesus já veio. Está ali presente nos evangelhos, caminhando, culminando na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão aos céus, onde ele afirma que toda a autoridade do universo está nas mãos dele. E os anjos ainda falam para os discípulos: esse mesmo Jesus que você viu subir aos céus voltará da mesma maneira, desafiando as leis da gravidade. Então, reparem, Pedro está falando, depois que Jesus partiu, coube aos apóstolos, o fundamento dos apóstolos, né, que a gente conhece, empregar o evangelho. Hoje em dia as pessoas usam esse termo de apóstolos de forma leviana, irmãos. Os apóstolos eram aqueles que foram enviados pelo próprio Cristo, aqueles que foram testemunhas da sua ressurreição. O próprio apóstolo Paulo diz que ele é um apóstolo que nasceu fora do tempo, que Jesus só apareceu para ele depois de ressurreto. Então, reparem, depois que os apóstolos, aquela geração de apóstolos faleceu, vieram os pais da igreja, e depois veio a igreja do Senhor Jesus até os dias atuais. A noiva de Deus, a noiva do Cordeiro. Ela tem a missão de divulgar o Evangelho. E o que ele está dizendo é que nos últimos tempos, e isso a gente pode ver de forma muito cristalina hoje em dia, as pessoas vão negar a volta de Jesus. Não vão acreditar no que a igreja prega sobre a volta de Jesus. É algo impressionante, irmãos.
E olha o que ele diz aqui, lendo na mensagem, no verso 3 a 5, vamos ler de novo? Ele fala assim, ó. Para começar, precisam saber que nos últimos dias os zombadores viverão seus anos de glória. O ateísmo crescendo, falsos evangelhos, falsos mestres, falsas pregações, nós já falamos sobre isso, né? Reduzindo tudo a um nível mais baixo, eles nos provocarão. Então, o que aconteceu com a promessa da vinda de Cristo? Nossos antepassados já estão mortos e enterrados, tudo está como sempre esteve desde o primeiro dia da criação. Nada mudou. E no verso 5 ele fala: eles convenientemente terão se esquecido de que, muito tempo atrás, todas as galáxias do nosso planeta foram trazidas à existência do caos das águas pela palavra de Deus. Ele está dizendo, ó, tudo veio a existir por meio da palavra. Se vocês estão vivos, foi porque a palavra de Deus assim o quis. E nós compreendemos que a palavra de Deus é a própria pessoa de Jesus. O Evangelho de João fala isso de forma cristalina. E a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Está falando de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando as pessoas chegavam para Pedro, no ano 70, e falavam para ele, cadê o teu Deus? Cadê esse Jesus? Não aparece nunca. Virou uma história da carochinha, isso afligia ele. Mas isso não era novo, irmão. Se você vê lá no capítulo 2 de Malaquias, no Antigo Testamento, as pessoas cercavam o profeta Malaquias e falavam, onde é que está o teu Deus? Cadê ele? Lá no Salmo 42, no Salmo 79, o salmista fala que as pessoas cercavam, cadê a palavra do Senhor? Onde está? Que se cumpra essa palavra que você prega tanto. Lá em Jeremias 17, os incrédulos falam, já era para ter acontecido, cadê o dia do Senhor? Descarte essas bobagens, tudo é história da carochinha. E aí Pedro fala, ó, nossos antepassados morreram, o mundo não mudou, o universo está estável, logo tudo está tranquilo. E Pedro fala no verso 6 e 7, olha o que ele vai falar, em resposta a esses argumentos. Ele fala assim, olha, ela trouxe caos de volta no dilúvio que destruiu o mundo. As atuais galáxias e o mundo são um combustível para o incêndio final. Deus está pronto para agir, para falar outra vez e para dar o sinal que vai desencadear o juízo e a destruição dos céticos e dos profanos. Então, reparem que ele está falando aqui. O argumento, de 6 a 7, vocês estão dizendo que o universo é estável, que o universo não muda? Não é. Ele falou, não. Isso é mentira. Porque o mundo já foi destruído. O nosso planeta já foi destruído no passado, pelas águas do dilúvio. Só sobrou Noé e uma família, o resto tudo foi arrasado. Foi destruído pelas águas. E agora, eu estou avisando a vocês que ele vai ser destruído pelo fogo. Palavras de Jesus, né? As estrelas cairão, o céu se enrolará com um pergaminho. Se você vê vários profetas tendo essa mesma visão. Que todo o universo será feito de novo. Novos céus e nova terra. Deus vai fazer tudo novo, onde não habita mais o pecado. E será uma grande destruição. É isso que ele está falando. Esse é o argumento. E no verso 8 e 9, quando eles chegam e falam da seguinte forma, não se esqueçam do óbvio, amigos. Com Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus não está atrasado na sua promessa, como alguns pensam. Ele está apenas se contendo, por causa de vocês, atrasando o fim, porque não quer que ninguém se perca. Ele está dando a cada um mais tempo para que se mudem, para que se arrependam, para que se convertam. Enfim, o que ele está falando aqui é que o tempo do homem, que a gente pode entender como cronos, de onde vem cronologia, cronômetro, cronos, palavra grega que significa tempo, tempo humano, esse tempo de 24 horas que tem um dia, de 365 dias que formam um ano, aquele tempo que Aristóteles, o filósofo grego, diz que o tempo devora tudo, né? Um cumilão. Esse tempo não tem nada a ver com o tempo de Deus. O tempo de Deus, a Bíblia chama de kairos.
É um tempo que se move na eternidade. Por isso que ele está falando. 1000 anos para a gente, para Deus é um dia. Deus está vendo agora Jesus Cristo naquela cruz. Deus está vendo o sangue de Jesus cobrindo você. Deus está vendo o que vai acontecer no futuro. Ele se move na eternidade. O passado, o presente e o futuro estão abertos diante dele. Por isso que lá em Romanos 8 ele fala: aos que de antemão chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Os verbos estão no passado. Deus já olha para a sua igreja e já vê corpos glorificados iguais ao seu Filho Jesus. Então, esse tempo de Deus, chamado Kairos, e o nosso tempo, chamado Cronos, haverá um momento que eles vão se encontrar. E quando eles se encontrarem, acontecerá a volta de Cristo. Por isso que Jesus fala para os discípulos: não compete a vocês saber qual é o tempo da minha volta. Isso é uma coisa da exclusividade do Pai. O que ele está querendo dizer é que Deus ainda não agiu na volta de Jesus, não é por uma lentidão de Deus, não. É por causa da sua misericórdia. Porque depois que Jesus voltar, não dá mais tempo de mais nada, irmãos. Só vai sobrar o juízo. Todos nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo. Então está dando uma oportunidade de arrependimento para que a gente não entre debaixo do juízo de Deus e fique debaixo da ira de Deus. Prepare-se, ó homem, para te encontrar com teu Deus. Essa é a mensagem da Bíblia. A Bíblia mostra que existe uma relação errada entre o homem e Deus. Jesus veio para fazer essa reconciliação, para levar o homem de volta para Deus. Só que o dia que vai acontecer da volta de Jesus é um dia tão terrível que os profetas chamavam do dia de Yahvé, ou dia do Senhor. Era um dia que mudaria tudo. Mudaria tudo. Como é que eu poderia exemplificar? Eu posso fazer uma pequena analogia aqui, boba. Não tem menor comparação. Mas eu me lembro quando eu tinha 4 anos. 4 anos atrás, quer dizer, daqui a poucos dias vai fazer 61 anos passados, né? O meu pai, ele era mecânico de elevador. E a gente morava no Rio de Janeiro, lá no bairro da Penha, do IAPI da Penha, um conjunto residencial. E o meu pai, ele foi para Brasília, porque a empresa que ele trabalhava estava montando os elevadores no prédio do Congresso Nacional, que tinha acabado de ser construído, em 1960. E meu pai foi para lá, mais ou menos no final de março, início de abril, para poder montar esse elevador no Congresso Nacional. E eu me lembro que ele ficou muito tempo, para mim ele ficou muito tempo fora de casa. E eu, como criança, eu ficava ansioso, perguntar: mamãe, quando é que papai volta? Quando é que papai volta? Ela ia lá no calendário, marcava com X, e falava: ele ainda vai demorar um pouco. Mas quando teu pai voltar, é importante, porque quando ele voltar vai mudar tudo. Tudo vai mudar, se a tua boa vida vai acabar. E aí, um dia meu pai chegou, aquela sua voz inundou tudo. Papai chegou, foi um dia importantíssimo, marcante. Eu me lembro que ele trouxe aquela edição da Manchete sobre a construção de Brasília, né? E a vida segue, né? 46 anos depois, irmãos. Meu pai estava muito idoso. Acho que no ano da sua morte, nós estávamos. Ele andava bem devagarzinho, já estava com 80 e poucos anos. E nós estávamos caminhando ali pela praia de Tambaú, João Pessoa, eu e ele. Paramos para tomar água de coco e eu comecei a perguntar sobre esse tempo da construção de Brasília. Olha só, como é que os filhos perguntam um pouco as coisas para os pais, né? E aí meu pai foi dando detalhes. E aí ele falou naquele momento que quando ele estava fazendo o elevador, estava testando a máquina ali no elevador, estava de cócoras, uma mão bateu assim no ombro dele, ele virou e viu um homem em pé. E esse homem falou: vamos testar o elevador? Agora? O que o senhor acha? Ele falou: ainda não fez nenhuma viagem, esse é o primeiro elevador de Brasília. Ele falou: então vamos inaugurar, seremos as primeiras pessoas a fazer uma viagem de elevador na capital federal. Vamos nessa? Quando ele olhou, quem era a pessoa? O presidente Juscelino.
Cara, quando meu pai contou isso, eu vibrei de alegria. Eu falei, nossa, pai, que honra! Que coisa fantástica! Olha só, irmão, 46 anos depois. Eu nunca esqueci isso. A volta do meu pai para aquela criança mudou tudo. E a volta de Cristo vai ser a mesma coisa na sua devida proporção. Como os profetas do Antigo Testamento tiveram essa visão e ficaram aterrorizados, o profeta João, o evangelista João, que escreve no livro do Apocalipse sobre essa volta, diz que os poderosos da terra vão tremer de medo, vão pedir que as pedras caiam sobre eles, né? Esse dia vai acontecer. Será algo tão retumbante, nunca visto antes na história da humanidade. Jesus falou: toda terra virá. Todos na superfície do planeta, hemisférios sul e norte, verão a volta do Senhor Jesus. Mas sabe o que é curioso? Que Jesus falou que, isso aí depois você pode conferir na mensagem que a gente escreveu, os dias de Noé, né? Tá lá. Ele diz que vai ser um dia normal, que as pessoas vão acordar, vão tomar café, vão para o trabalho, milhares de pessoas no mundo vão estar nascendo, milhares vão estar morrendo. Mas olha o que ele diz em Mateus 24. Você pode abrir na sua Bíblia, eu vou ler na mensagem, na Bíblia Mensagem. Mateus 24, aqui no verso 37 a 39, fala assim: Jesus falando, Filho de Deus, o próprio Deus falando. Fala assim, se você preferir, o próprio Deus profetizando, porque ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Ele fala: a vinda do Filho do Homem acontecerá numa época parecida com a época de Noé. Antes do dilúvio, o mundo vivia como sempre viveu, se divertindo, até o dia que Noé entrou na sua arca. Eles não perceberam nada, até que veio o dilúvio e destruiu tudo. A vinda do Filho do Homem será assim. Mais claro do que isso? Reparem, irmãos, isso me lembra lá aquelas praias paradisíacas na Tailândia, né? O ano de 2004, mês de dezembro, praia lotada de turistas. Turistas americanos, turistas suecos, noruegueses, ingleses, australianos, todos na praia, tomando banho de sol, se divertindo, jogando vôlei. E eles não sabiam. Pertinho dali, lá no fundo do mar, houve um pequeno tremor. E esse tremor, lá no fundo do mar, provocou uma onda de 100 metros de altura e com a velocidade de um jato supersônico, um tsunami que matou todos que estavam naquela praia. Aqueles corpos bronzeados que estavam segundos atrás se divertindo, jogando bola, nunca tinham visto um tsunami antes. E ele veio. A volta de Cristo será muito parecida com isso, irmãos. Muita gente distraída, muita gente casando. Por isso que Jesus falou, e eu preguei na última mensagem: vigiai, vigiai, vigiai. Mas o que vai chamar a atenção vai ser o barulho imenso que a volta de Cristo vai trazer. Olha que o apóstolo Paulo fala para a gente na primeira carta aos Tessalonicenses. Por favor, você pode abrir aí no capítulo 4. Vamos ler juntos essa carta linda, que diz assim, só um minutinho, estou separando aqui. 1 Tessalonicenses 4, na mensagem, do verso 15 ao 18. Vamos lá? Capítulo 4, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 a 18. Diz assim: então é o seguinte, podemos dizer com absoluta confiança,
temos a orientação do Senhor, quer dizer, Jesus revelou a Paulo o que ia acontecer. Que quando o Senhor voltar para nos levar, aqueles de nós que ainda estiverem vivos não vão deixar os mortos para trás. Na verdade, os mortos vão ressuscitar antes. Olha, o Senhor mesmo dará o comando, Jesus vai dar o comando com a sua voz. Será um trovão do arcanjo, o toque da trombeta de Deus. Eles, falando de Jesus, descerá do céu e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Eles vão primeiro, quer dizer, seu papai, sua vovó, seu tio, seus amigos que já partiram desse mundo com a esperança do Evangelho, pessoas que entregaram a vida a Jesus, essa galera vai ressuscitar na frente, com corpo de glória. Então o resto de nós, quer dizer, quem estiver vivo na terra, que ainda estiverem vivos, serão reunidos com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. Você vai voar, meu irmão. Está dizendo que você vai voar. A lei da gravidade não terá mais efeito sobre sua vida. Vamos caminhar no ar. E aí ele fala assim, será uma imensa reunião familiar com o Senhor. Por isso, encorajem uns aos outros com essas palavras. Irmão, coisa linda. Tua mãe, teu pai, todo mundo com corpo de glória lá no ar, e você subindo para encontrar todo mundo, cara. Que coisa linda. Encontrar Jesus. E vamos ver os anjos, irmãos. Hoje a gente não vê os anjos, porque Deus não quer que a gente veja os demônios também, né? Então nossos olhos espirituais estão fechados. Lembra do servo de Eliseu, quando os sírios cercaram a casa de Eliseu? O servo gritou, meu Senhor, estamos perdidos. E Eliseu orou e pediu para que Deus abrisse os olhos do servo. E ele visse com a visão espiritual carruagens de fogo cercando o profeta. É isso mais ou menos assim que vai acontecer, irmãos. Você vai ouvir aquela trombetona, aquele som de trombeta, e vai abraçar no céu todos aqueles parentes, pessoas amadas que você chorou, sentiu tanta saudade, vai estar contigo. Seremos envolvidos pela voz do Cristo. João compara no Apocalipse a voz do Cristo com uma voz de muitas águas. Parece aquela, se você já foi à Foz do Iguaçu e já ouviu o barulho daquelas cachoeiras caindo, né? Aquelas águas, é um barulho que tu ouve a quilômetros de distância. É a voz de muitas águas. Jeremias fala, vai ser o som do leão quando ruge. O Senhor lá do alto rugirá. Jeremias 25:30. Foi essa voz que Lázaro ouviu na tumba, 4 dias enterrados. Lázaro, sai para fora! Jesus falou no capítulo 5 do Evangelho de João que os mortos ouvirão a sua voz e ressuscitarão, alguns para a vida e outros para o juízo. Irmãos, é isso. Essa voz mandará o anjo tocar aquela trombeta. A voz do oficial comandante, do rei dos reis, do general dos generais, vai despachar um exército de anjos, de milhões de anjos, com a única missão, reunir os filhos de Deus numa grande assembleia. Vai ser mais fácil, irmão, contar as gotas de chuva do que contar esse contingente de pessoas que serão reunidas. Judas, o meio-irmão de Jesus, na sua epístola, lá no finalzinho da Bíblia, ele vai contar algo fantástico. Lá no verso, abra lá, querido, Judas, verso 14 e 15, ele vai citar um livro apócrifo, né, que não está na Bíblia, fala que é o livro de Enoque. Olha só o que ele diz, 14 a 15. Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou a respeito deles. Olhem, o Senhor, falando de Jesus, vem com milhares dos santos anjos para julgar a todos, sentenciando cada um por todo ato de sacrilégio e palavra arrogante que decorre da sua religião corrompida. São resmungões, murmuradores incontroláveis,
gostam de contar vantagens, cheios de bajulação e interesse. Mas lembre-se, amigos, que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo nos avisaram que isso iria acontecer. Nos últimos dias, haverá pessoas que não levarão nada a sério, tratarão tudo com desprezo e criarão um falso evangelho, uma religião para atender os seus próprios caprichos e desejos. São esses que dividem as igrejas, pensando apenas em si mesmo, egoístas, sem nenhuma evidência da presença do Espírito Santo. Ele cita Enoque para falar como Deus será rigoroso com os falsos cristãos. Uma população do exército de Deus incontável. Apocalipse 5 diz que são bilhões de anjos que ministram aos salvos e lutam diariamente ao nosso favor contra os espíritos malignos, contra o diabo e seus anjos e seus demônios. Desde o dia que você nasceu, anjos do Senhor estão te protegendo, irmão. São o que a tradição cristã chama de anjos da guarda. Deus sabe quem são esses anjos. Esses anjos estão diante do Pai. Tudo que acontece na nossa vida, os anjos participam, Pai. Agora reparem, eles estão dizendo que Ele vai nos manter a salvo. Ele já limpa os nossos caminhos hoje. Salmo 91 diz que eles nos sustentam em suas mãos para que não tropeçamos uma pedra. No grande dia da volta de Cristo, eles vão me guiar, a mim e a você, em direção ao céu. Oh, coisa linda! Teu olhão vai abrir e tu vai ver aquele anjo lindão do teu lado, irmãos, te levando para encontrar Jesus, para ver a Deus. Olha o que Cristo vai fazer nesse dia. Olha o que ele diz no Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 27. Olha que coisa fantástica, irmão, que ele diz lá. Marcos 13, verso 27, ele fala assim: então todos irão ver o Filho do Homem chegar em grande estilo, seu esplendor encherá o céu. Ninguém deixará de ver. Ele enviará seus anjos que ajuntarão os escolhidos de Deus dos quatro cantos da terra, desde os lugares mais distantes que existem. E olha só que ele começou. Olha só, irmãos. Você pode estar na Estrutural ou pode estar em Paris. Você pode estar no Nepal ou pode estar nas Ilhas Virgens. Não importa onde você esteja, os anjos vão te levar para você encontrar com Jesus. Irmãos, se você é um seguidor de Cristo, que privilégio que você tem, irmãos. É incomensurável, eu estou rindo de alegria, de felicidade. Que privilégio que você tem. A Bíblia não diz, mas eu acho que aquelas pessoas que negaram o Evangelho, que voltaram as costas para o Evangelho, também serão guiados. Não pelos anjos de luz do Senhor, mas pelos demônios, em direção ao tribunal de Cristo, onde serão julgados e sentenciados. Irmãos, sabemos que todos irão se reunir diante do tribunal de Cristo, tanto os salvos quanto os perdidos. Diante dele, da Assembleia das Almas, quase 107 bilhões de pessoas já nasceram desde que o mundo é mundo. Essas 107 bilhões que nasceram, com mais os que estão vindo por aí, vão estar todos juntos, com bilhões de anjos cercando, para o grande julgamento que vai acontecer com a volta de Cristo. Por isso que ele fala: vigiai, orai, porque você não sabe o dia que o Filho do Homem virá. Ele virá como um ladrão. O ladrão não avisa quando vem. Então, a mensagem que eu te digo, para mim e para você: esteja preparado. Maranata, para a grande volta de Jesus Cristo. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é muito bom. Muito bom. Porque ele fala no Evangelho de João, capítulo 3. Aqueles que receberam Jesus não já foram salvos do juízo. A misericórdia os alcançou.
Você foi selado com o Santo Espírito de Deus. Você pertence ao Senhor. Se você ainda não fez essa decisão de vida, esse tempo que te resta de vida, não tem mais nada importante na sua vida a fazer. Todo o dinheiro que você vai ganhar, a profissão que você vai ter, tudo que você tem com o seu projeto de vida para o futuro é nada, nada perto de agora. Agora, quando você terminar esse vídeo, você ficar de joelhos aonde você está e falar: Jesus, eu entrego minha vida a Ti. Eu creio que Tu morreu e ressuscitou por mim. Está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar os vivos, os mortos, e o seu reino não terá fim. Eu entrego minha vida a Ti. Pronto, irmãos. Somente isso Deus está esperando que você faça. Amém? Deus te abençoe, querido, e te dê a paz.